Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o setor de serviços recuou em outubro. Essa é a segunda queda seguida e o patamar ainda está acima do período pré-pandemia. O setor de serviços começou o último trimestre de 2021 com queda de 1,2% em outubro, na comparação com setembro. Segundo o IBGE, a sequência do bom desempenho entre abril e agosto, de 5 altas mensais seguidas, foi quebrada pela baixa de 0,6% em setembro. Com o resultado de outubro, o setor ainda ficou 2,1% acima do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro do ano passado. Em outubro, 4 das 5 atividades do setor de serviços recuaram na comparação com setembro, com destaque para serviços de informação e comunicação. Por outro lado, os serviços prestados às famílias cresceram 2,7% entre setembro e outubro, emplacando o 7º resultado positivo consecutivo e acumulando 57,3% de crescimento no período. E falando sobre coronavírus, a pílula da Pfizer contra a Covid pode reduzir o risco de hospitalização e morte em quase 90%. A farmacêutica afirma que espera que o medicamento consiga conter a atividade de variantes como a Omicron. A Pfizer divulgou os dados mais atualizados de seu tratamento experimental com uma pílula contra a Covid-19. Os pesquisadores mostram que o medicamento reduz o risco de hospitalização ou morte pela doença em 89% se administrado a adultos dos grupos de risco poucos dias após os primeiros sintomas. Com 1 mês de acompanhamento dos voluntários, o estudo relatou 5 hospitalizações e nenhuma morte entre 697 pessoas que receberam o medicamento nos primeiros 3 dias de sintomas. Entre os 682 pacientes que receberam o placebo, 44 foram hospitalizados, incluindo 9 que morreram. Todos os adultos que participaram desse estudo não tinham sido vacinados contra a Covid-19. Em um outro grupo que foi submetido a outro período de teste, com o tratamento administrado nos primeiros 5 dias dos sintomas, a pílula foi 88% eficaz. A farmacêutica quer autorização para oferecer os comprimidos, chamados de Paxlovid, para as pessoas tomarem em casa antes de ficarem doentes, a ponto de precisarem ir ao hospital. A empresa diz que espera que a droga consiga conter a atividade de variantes como a Omicron, já que a droga bloqueia a enzima envolvida na replicação do vírus. E olha só, a ONU reconheceu oficialmente nesta terça-feira a temperatura de 38 graus registrada na Sibéria no ano passado como a nova máxima para a região do Ártico. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o calor intenso foi registrado em 20 de junho de 2020 na cidade russa de Verkhoyansk. Esta é a primeira vez que a agência da ONU inclui um recorde de calor no Ártico em seus relatórios sobre condições meteorológicas extremas. Em comunicado, o diretor da OMM, Peter Italas, lembrou que o anúncio ocorria no momento de uma onda sem precedentes de temperaturas máximas em todo o mundo e emitia um alerta sobre a mudança climática. A cidade russa de Verkhoyansk fica a 115 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico e possui registros das temperaturas desde 1885. O recorde, que segundo a agência é mais próprio do Mediterrâneo do que do Ártico, foi registrado por uma estação meteorológica durante uma onda de calor excepcionalmente prolongada na Sibéria. A média das temperaturas na região do Ártico da Sibéria ficou 10 graus acima do normal durante grande parte do verão do ano passado, o que provocou incêndios e perdas significativas de gelo marinho. A onda de calor também influenciou 2020 a ser designado como um dos 3 anos mais quentes desde o início dos registros a nível mundial. A Organização Meteorológica Mundial confirmou que no ano passado também foi registrada a temperatura máxima de 18,3 graus na Antártica. E subiu para 88 o número de mortos após a série de tornados que atingiu o sudeste dos Estados Unidos. Pelo menos 109 pessoas continuam desaparecidas. A série de tornados que atingiu 8 estados americanos, para especialistas, é considerada uma das piores que já aconteceram na região. Os serviços de emergência ainda prosseguem com as buscas por sobreviventes.
e autoridades advertiram que o número de vítimas fatais deve aumentar. Afinal, mais de 100 pessoas continuam desaparecidas. Voluntários e moradores das comunidades atingidas pelo tornado em Kentucky têm unido forças, oferecendo alimentos e itens básicos aos atingidos que perderam suas casas no desastre. Uma escola foi transformada em abrigo para receber desalojados, mas muitos moradores estão relutantes em deixar suas comunidades. Alguns residentes ainda estão revisando as pilhas de destroços na esperança de recuperar algum pertence. O presidente Joe Biden aprovou uma declaração de estado de emergência e afirmou que vai viajar para o Kentucky nos próximos dias para avaliar os danos causados pelo desastre, já que este foi o estado mais atingido pela série de tornados e tempestades registrados no fim de semana. Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu o leste da Indonésia nesta terça-feira, causando temor por um tsunami entre os moradores, mas sem deixar vítimas ou danos materiais significativos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o sismo foi de magnitude 7,3 e teve seu epicentro ao norte da Ilha das Flores, a 100 quilômetros da cidade de Maumere, com profundidade de 18,5 quilômetros. Nenhuma morte nem dano significativo foram relatados nas áreas afetadas pelo terremoto, que foi seguido por vários tremores secundários. Uma pessoa ficou ferida em Mangarai e uma escola foi danificada na ilha de Selayar, mas o grande temor da população foi o risco de um tsunami. Por causa do terremoto, as pessoas entraram em pânico e ficaram preocupadas com a possibilidade de um tsunami. Muitas delas fugiram para ficar mais seguras em lugares mais altos. Estávamos no intervalo para o almoço e de repente o terremoto aconteceu. As pessoas gritaram que o nível da água do mar estava subindo e começamos a correr em busca de segurança. Nós nos dispersamos. Houve pequenos tsunamis na vila de Marapokot e também na vila de Heo. Em Maumere, uma cidade de cerca de 80 mil habitantes na Ilha das Flores, o terremoto interrompeu a campanha de vacinação contra a Covid-19. A Indonésia experimenta terremotos e erupções vulcânicas frequentes devido à sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade telúrica que se estende do Japão ao Sudeste Asiático. E falando sobre esporte, a festa de abertura dos Jogos de Paris vai ocorrer sobre as águas do Rio Sena. O Conselho de Administração do Comitê de Organização aprovou a cerimônia, a primeira da história fora de um estádio olímpico. De acordo com o plano previsto, cerca de 160 barcos com atletas de mais de 200 delegações vão desfilar por quase 6 quilômetros entre a ponte Austerlitz e a ponte Diana, no coração de Paris. On attend au moins 600 000 personnes, c'est-à-dire 10 fois plus de personnes. Esperamos pelo menos 600 mil pessoas, 10 vezes mais do que caberia em um estádio como o Stade de France. É realmente algo inédito, de vanguarda, no qual podemos mostrar o que há de mais belo na nossa história, cultura e patrimônio. Será uma cerimônia espetacular, mas também uma cerimônia popular, acessível ao maior número de pessoas possível. Será a primeira cerimônia de abertura que também poderá ser de livre acesso. Que pourra aussi être accessible gratuitement. O encerramento da cerimônia de abertura vai ocorrer na esplanada do Trocadeiro, junto à Torre Eiffel. Quase 50 reuniões com todas as autoridades envolvidas, desde o Ministério do Interior às instituições fluviais do Sena, passando pela Prefeitura de Paris, foram necessárias para estudar a viabilidade do projeto. Essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigado pela companhia.